todo santo dia, pois todo dia é santo. Eu sou uma árvore bonita que precisa ter os seus cuidados. Vem me regar, mãe, vem me regar. Vem me regar, mãe, yeah. Vem me regar. Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos em Santa Teresa para bater um papo sobre reggae. Meu nome é Lázaro Cruz, filho de Luiz Carlos e Yara, cria de Ricardo de Albuquerque, carioca, cantor, compositor, artista plástico, instrumentista. E é isso. Yo, família! Aqui é Gerubanto na voz. Sou Gerubanto, cantor, compositor e MC de reggae. Como o reggae surgiu na vida de vocês? Essencialmente a música, mas como que o reggae tomou o coração? Bom, no meu caso, meu pai já escutava reggae, né? Desde pequeno e tal, assim, desde os meus 10 anos, 11 anos, eu acompanho ele escutando, me falando algumas nuances do reggae, que são essa coisa do grave, né? Que é sempre no sobre a percussão. E eu não entendia ainda, porque não estava na música, estava nas artes plásticas e tal. Aí quando eu entrei para música que não foi no reggae, né? Que é no rock and roll, para que as pessoas saibam, lá pelos meus 17 anos, eu comecei a entender o que formava o reggae, porque eu estava na música, toda vez que eu escutava o reggae eu tentava imaginar o que estava acontecendo. E meu pai sempre falando, né, aquela ideia, pô, por que tu não toca reggae, pá? Não sei o que lá, meu pai é baiano, né? Por que tu não toca reggae, tá? Eu insistindo no rock and roll, que sempre amei e tal. Chegou a pandemia e veio o convite do Raízes que Tocam para um teste com mais 10 ou 11 artistas. Fiz o teste e passei e pude dar essa ótima notícia pro meu coroa, que ele ficou bem feliz assim, e tô lá até hoje, né? Agradeço ao mestre André, que me chamou para fazer parte desse trampo, curtiu o que eu faço, e a gente está agora gravando um disco, né? Só faltam poucas coisas, teclado e voz, que a gente vai soltar daqui a pouco. Fiz um show com Raízes que Tocam na pandemia no Donana, né, na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. E é isso, essa está sendo a minha conversa com reggae, minha introdução no reggae, né? Como homem preto, eu já fazia a mão do reggae em algumas coisas, mesmo fazendo rock and roll nas minhas composições e tal. Não sou Rastafari, né? Isso é um respeito aos que são de verdade, né? Que seguem tudo lá. Mas acho que, vou repetindo, como homem preto, eu tenho, bem dizer, o direito de fazer esse som e é sobre isso, Então eu sou Gerubanto. O reggae ele entrou na minha vida através das rádios, se a gente for ver assim, né? Foi através das rádios. E tinha um programa que rolava na Fluminense e nós escutava aquele som e também desde criança tinha essa coisa de os discos ali do meu pai, essa coisa da MPB, da Black Music. Mas o reggae foi algo que me tocou que foi mais forte na minha vida, assim. Até que teve uma época da minha vida lá por volta dos 16 anos que
eu tive a oportunidade, tive o prazer de ver um show do Jimmy Cliff na minha área. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu vou fazer. Só que aí faltava uma parada, recurso. Não tinha recurso. E na falta de recurso, eu comecei a fazer rap, rimas. Eu comecei não do hip hop, mas com essa influência do toaster, da música jamaicana, na forma de compor as músicas. Tipo, por exemplo, tem músicas minhas que eu fiz quando era na adolescência, só fui gravar ela quando eu era adulto, porque também não era fácil você gravar a parada, não. Não era assim, tipo, vou pro estúdio, vou gravar. Tinha que perder. Não era uma coisa assim, aí nessa coisa de rima, porque era uma coisa muito mais orgânica, mas tá todo mundo ali fazendo, tá todo mundo rimando e tá, coisa e tal. E numa dessas eu conheci o Cristiano, que é aquele mano que ele fazia o lance da Brutal Crew, e ele tinha o projeto com Digital Dubs. Mas isso aí já é bem posterior, essa ideia toda lá, pós 16 anos, né? Já tava já adulto, já. E aí esse mano chegou pra mim, cara, aí, cola lá no estúdio, lá, vamos gravar uma parada. Falei, pô, beleza, vamos lá. Aí, tudo bem, aqui, eu te dou, me deu dinheiro naquele tempo que tu não tinha esse lance aí não, né? Isso ali por volta de 2004. Aí, tipo, tá bom. Aí a gente não tinha essa coisa de celular e você ia, cheguei lá no estúdio. Lá no estúdio os caras jogaram as bases e eu falei, eu não quero essa daqui. Não é essa daqui. E ela foi gravada no primeiro take. Foi uma parada assim pra mim que já foi uma experiência maneira pra caramba. Era um outro tempo. E aí era onde estava tendo o boom da cultura sound system no Brasil. Que você só tinha dub versão em São Paulo e o digital aqui no Rio de Janeiro. O digital ainda está rolando, ainda tem feito algumas coisas por aí. Só que eu já não faço mais parte desse projeto já tem alguns anos. Devido a algumas as pedras que tem no meio do caminho da vida, né? Mas segue produzindo. Sigo produzindo, inclusive, assim, pintou uma proposta de um amigo meu. Ai, mano, você tá a fim de gravar alguma... Tu não tem vontade de fazer um disco não, cara? E eu, há muito tempo atrás, eu falava, mano, já lá atrás eu já achava que assim, não vou... Prefiro de música em música, sabe? Mas eu acho que agora eu tô com uma ideia mesmo de pelo menos um. Pelo menos um. Tem alguns singles, mas pelo menos um. E aí eu já tô desenvolvendo essa parada. E tem um lance de fazer com banda também. Que o bom de ter pego essa fita de ser MC e cantor de reggae é que eu não me importo se é com banda ou se é com DJ tacando as bolachas, com Selecta tacando as bolachas. Eu vou, porque já tá no sangue, já é uma coisa que tá na alma. É isso, né, mano? É bom falar dessa produção, porque conhecendo o trabalho do Lázaro, né? Tem essa pegada do violão, sim, né? Sim. Da presença, do canto também. Sim. Como isso se dá na sua pesquisa aí? Porque você vem com essa história do canto, um vozeirão também, de estar na rua, projetando essa voz e descobrindo, né, esses caminhos. A questão do que eu tô levando pro reggae no momento, né? Eu tô levando voz e letra, né, nesse caso. E, por exemplo, no Raízes que Tocam, a gente está com uma felicidade mútua, né? Que perante os trabalhos antigos a gente está trazendo temas que nunca foram falados, né? Como a gente agora, um tema que a gente nunca foi falado é sobre a legalização, né? Da maconha, sobre a questão indígena e sobre a questão dos quilombolas. Tem músicas vindo nessa vibração. Diante de tudo que eu falei, né, dessa minha trajetória, uma coisa que é uma linha, uma coluna vertebral, é a arte de rua, né, que eu vivo disso, né, como a gente estava conversando aqui, tracei minhas estratégias a partir da arte de rua. Acho que a arte de rua me permite a liberdade de fazer o que eu sei fazer, porque é uma dádiva e também às vezes é um problema, é só saber fazer e trabalhar com aquilo que eu sei fazer e trabalhar, entendeu? Então, diante desse horizonte,
né, eu consegui ter mais liberdade para ter o meu ócio, que eu tenho a necessidade de ter um ócio criativo, certo? Então, para isso, eu preciso de não ter patrão, mas preciso também de me organizar com relação a esse dinheiro que sou eu mesmo que faço. E é a partir dessa renda que eu consigo ter segurança para, por exemplo, para estar mais na vontade de produzir do que de me revoltar, posso dizer assim. Porque eu costumo dizer que pra gente a revolta já está no dia a dia, tipo, a gente sobrevivendo, a gente já está rasgando um pano grosso, um couro grosso, certo? E cada dia mais eu estou tentando me entender com essa coisa da rua e dessa estratégia que ela me permite ter, por exemplo, uma renda para que eu não esteja agora preso numa firma e possa estar aqui fazendo essa entrevista. Estou dando um exemplo, né? Que era uma coisa que me torturava muito, ter que ficar 8 horas em algum lugar e tal, tá ligado? Então, o que me permitiu me libertar e conseguir ter como ficar livre para criar foi a arte de rua, sabe? É muito bonito ver você falando, né, ouvir, porque a arte de rua é esse lugar da identificação, né? Sim. Tem o talento, tem todas as outras coisas que estão por trás, mas tem sobretudo uma identificação, né, do seu corpo na rua, Sim. com o outro que passa e é tocado pela arte que você está fazendo, seja pela voz, Sim. pelo violão que você está tocando, ou pela letra que você tá passando na hora, né? Então essa identificação, tanto a da rua como também de estar num palco e fortalecer um corre com os fãs, né? E fortalecer uma carreira. A base sempre vai ser a rua, né? Entendeu? Porque assim, ó, desde o momento que você sai de casa, tu já bate de cara com os problemas. E até que às vezes através desse problema você encontra uma solução de escrever igual eu estava falando, que é o lance de que eu não consigo escrever alguma coisa que eu não tenha vivido. Que é uma decepção, ou é uma coisa muito boa. Tipo, tem uma que eu tô para fazer com o pessoal lá de Canoa Quebrada, que é o Freedom Sound, que é falando sobre como é a vida, aquele lance até que a gente estava conversando ali, sobre que às vezes os próprios irmãos dão aquela empurrada da escada, né? Que na riqueza você tem muitos amigos, mas quando você está no sofrimento que tu vê quem é de verdade, que está do teu lado. E até para compor essa que é o nome dessa letra se chama Desabafo, que é falando sobre essas questões aí e falar de superação, de como é que tu encara essa parada e, tipo, você tá em meio à turbulência, mas ainda assim tu mantém a fé na vida, porque o bonde de chegada é o mesmo bonde de partida, que a mesma mão que te dá o afago é a mesma que faz uma bomba de plutônio, sabe? Que tu tem que ter fé na humanidade, mas tu não pode flertar com os demônios da humanidade. Tá curtindo o papo? Te convido para dar aquela conferida nas nossas redes sociais. Aqui na tela tem o QR Code e você pode também ir direto no nosso @ do Instagram. Tem uma pensadora, que é a Leda Maria Martins, né? Ela escreve muito sobre performance de agora, do tempo, e ela fala sobre isso. A partir da arte negra, a gente está o tempo inteiro fazendo denúncia, né? Sim. Porque é necessário denunciar. Mas e aí, o que a gente começa a anunciar também com a nossa arte? Sim. E aí falar sobre o reggae, é muito especial esse programa aqui, porque é a partir de uma letra, de uma composição, onde você pode anunciar novas coisas, é a partir de uma presença no palco, Sim. ou na rua, onde você encontra outras pessoas, onde você pode articular, porque a arte é viva e ela tem esse poder de manifestar, tanto a gente como em outras pessoas, possibilidade de reinventar o mundo, né? E aí quando a gente fala do reggae, pensando no nosso assunto central aqui, eu vejo que o reggae ele tem alguns fundamentos, né? Seja na identidade musical, seja no sound system, como ele nasce, como ele chega porque é popular, é para ser na rua, é para ser do povo. Sim. E queria entender com vocês como é essa postura e esse olhar de vocês diante tanto dessa cultura, né, de sound system que tem a rua como esse protagonista central, essa manifestação maior, mas também como a filosofia. E o sound ele foi o principal divulgador da música reggae e até da mensagem Rastafari. Por exemplo, ele falou uma parada: ó, eu não sou
eu não sou rasta. Você está nas tuas simbologias aqui. Você é, só que você não é um perdão da palavra, um cagador de regra. Porque, pelo menos eu penso que quanto mais se caga a regra para os outros, mais tende a vacilar. Eu já me decepcionei muito com esses espiritualizados demais. Eu tenho muito, mano, eu tenho muito um pé atrás com quem fica falando muito em nome de Deus. Que assim, eu acho que se Deus, Oxalá, os Exus ou qualquer coisa quiser falar contigo, ele vem pessoalmente. E não precisa de um, sei lá, um cara que vem todo, sabe, todo pomposo. Não, mano, que as coisas vêm da forma mais simples, né? E eu vejo o rastafarianismo como uma desconstrução do cristianismo. Porque a gente não estava inserido nesse contexto, não. Né? No contexto da Bíblia, nesse contexto a gente foi escravizado, né? Porque foi fundamentado com a religião e virou lei depois de uma pseudociência. Ou seja, a gente tem muito chão para lutar e bater de frente. Então, eu vejo o rastafarianismo e a Haile Selassie não como uma reencarnação de Jesus Cristo, mas eu vejo como algo que serviu como uma diretriz alternativa a ser seguida num pós-colônia, naquela coisa colonial. Porque o que você tem na colônia? Porque você tem uma coisa que é imposta para você. Você tem uma religião imposta, você tem costumes impostos, e aí você, como é que se desconstrói essa parada? Precisa se ter um ponto de partida, né? E a gente sabe que a indústria formata os caminhos, né? Então como é que é para vocês esse momento atual e que estratégias vocês estão, né, a partir da sua provocação, que estratégias vocês estão pensando para avançar? Para a indústria, no caso da questão fonográfica, se formos falar da indústria fonográfica, elas saíram de pandemias e quando foi mudando para... Quando surgiu essa copiadora de CD, aí veio o MP3, e veio todas essas fitas, cara, eles já estavam 1000 anos-luz com o dinheiro para poder esperar. E agora, então, para eles é até melhor, porque é o seguinte, você não precisa mais pegar o artista, levar para dentro da gravadora e trabalhar esse cara por um ano para ver se ele vai estourar. Não, eles ficam ali, nas redes sociais, vendo o que está acontecendo, o que tem mais visualização. Então, ficou mais fácil para eles, um pouco mais difícil para nós. Um pouco mais não, né? É bem difícil. Então, assim, o que eu vejo, Geru, eu vejo que eu não tenho outro caminho a não ser fazer, como se fosse, não vamos dizer assim, ó, que seja um tiro no escuro. Você está cheio de boas ideias, você está cheio de boas composições, melodias, porém precisa haver uma coisa chamada investimento. Porque isso é a questão capitalista, né? A questão capitalista é isso, meu irmão. Você só vai estourar uma parada, ou é que nem uma Mega Sena, que tu acertou aquela parada assim, ó, e pô, pegou os 60 milhões. É quase que isso. Você estourar alguma coisa, uma música, você fazer essa música explodir, ou você teve uma sorte do caramba dos algoritmos olhar para você, ou você chegou com um malote bonito na fita, falou, é isso, eu vou cercar a rádio X, rádio Y, XZ, vai todas essas daqui. Cerquei o pão, cerquei o milho, cerquei o trigo e acabou. É assim que se tem feito. Tanto que assim, ó, se for falar de outros gêneros musicais, você vai ver que também é fechado. Surgiu um nicho, eles fecharam o negócio para eles, o que vir depois não vai conseguir entrar. Porque se tu não pegou a onda de princípio, para tu entrar depois, tu vai ter que ralar, mano. Vai ter que ralar muito, vai ter que escrever muito, vai ter que pensar em 1001 estratégia para poder divulgar a sua música. E geralmente é pagando. Tanto para turbinar suas paradas, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em todas. Você vai ter que pagar. E aí é o seguinte, como é que é isso? E estando duro, como é que você faz isso? Como é que é um milagre? Como é que se faz um milagre? É difícil caminhar sobre as águas. Tá ligado? Não é uma parada fácil. Como é que é pra você? Pra mim, eu tô num que a gente tava conversando hoje mais cedo, ele falou assim, cara,
tem que aproveitar que no reggae pro vocalista é mais fácil e tal. Sim. Não dá pra negar. Sim. Não dá pra negar. Uhum. O Tem mais que, possibilidades. que eu tenho feito? Eu tenho gravado uns dubs, né, com o DJ Gunnar. Reggae. Então os hits lá, os hits de reggae. Gravo uns... E tipo assim, enquanto Raízes não sai, eu tô vivo na cena. Aí tem alguns sound system que rolam por aqui, tipo Leoa Dourada, da amiga Bebel. Fórum, todos esses aí. Eu colo. E aí a galera, qual é, negão? Chega aí, pai, bota o redinho, eu já tenho uma presença ali, já tenho um conteúdo, já tô vivo na cena de novo, pá. Enquanto que com Raízes a gente tá aí, vou repetir aí pra vocês ficarem espertos. A gente tá com um disco que só falta terminar algumas coisas, né? Só... E minha voz. Uma pergunta, então como é que é o nome do disco? Nova Vida. Ó. Nova Vida. Nossa. E estamos a gente abriu mão de estar caçando show para fazer e tal, porque realmente algumas coisas do som são coisas novas. Existe uma verdadeira vontade de ter mais conexão com o público em geral do reggae para todos para o mundo inteiro, sem perder a questão raiz, né, que segue sendo raiz. E como estratégia, né, eu tô particularmente, tudo que eu faço de reggae tem a ver com Raízes que tocam. Eu posso estar ali na esquina tocando, como eu estou vindo agora, nesse exato momento, antes da entrevista, estou vindo da escadaria Celaron, e lá eu toco essas coisas, tudo que tem a ver com reggae ali, quando eu toco, Raízes que tocam. Infelizmente, mano, a gente tá vivendo um declínio nessa questão de músicas que estão ficando mais curtas, mais... Acho que é aquilo que você já falou, fazer e só fazer. Tipo, eu chamo de vida do crime às avessas, tá falando não tem mais nossas volta. estratégias, mas o mainstream sempre teve a dele. A gente tá falando, não, sobre dinheiro, mas quando que não foi só dinheiro? Sempre foi. Antigamente eu pagava pra tocar. Pra minha música tocar. Mas tinha hoje gente tem que a estratégia pagava pra te de você assistir. chega na rádio e pede pra não tocar a do coleguinha. Pois é, olha que doideira, mano. O dinheiro é pago pra você, pra não pra tocar ir barrar os outros. Do outro. Agora, né? olha só. Aí a gente pensa assim, né, mano? Olha só, como é que isso não é enriquecedor em nada, cara. Você chegar a ponto de trancar o caminho dos outros pra que o outro não apareça. Isso é cultura. Isso até onde começa a arte, onde ela termina. Até onde é o mercado. Onde é que é o mercado impondo regra. Mas às vezes não é nem o mercado impondo regra. Às vezes mesmo é a questão o capitalismo, ele é branco, compadre. E a parada é o seguinte, ele vai exigir que você se degladie com o outro e que se lasque. Vamos derrubar aquele safado ali, vamos derrubar isso aqui. Eles fazem isso. Eu não tenho estômago pra isso. Eu não tenho estômago de avestruz pra digerir um troço desse. Tipo, pra trancar o caminho dos outros, pra que eu possa aparecer. Eu sou muito, mano, eu vou te falar, eu não gosto nem de ficar muito me escutando. Eu gosto de escutar o que tu tem. Eu acho que o que eu faço é para outras pessoas escutar. Eu não fico me alisando o tempo todo. Eu não fico nessa onda. Às vezes, assim, porque eu tenho um senso de autocrítica muito grande, que às vezes eu tenho que parar de ficar me escutando. Porque eu vou acabar me criticando e vou achar a música uma merda. Isso é que é muito doido. Mas assim... Isso é as armadilhas da nossa cabeça, né? Não quer dizer que... E as armadilhas também do sistema, né? Sistema. Porque a gente tem todo um sistema que está investindo na imagem, investindo na projeção de algo que está distanciado da gente. Por exemplo, igual tipo, eu tenho músicas que eu não gosto de ficar me escutando. Tem gente que para assim e consegue... Tem um brother, eu tenho um amigo, que ele se escuta muito. Pô, acho importante você se escutar. Eu vou me escutar algumas vezes... Mas não vou me escutar até ficar saturado. Eu tenho autocrítica. Tenho coisas que eu vou olhar e falei, mano, não era pra eu ter falado isso. Acabou que falou, mas não era aquele momento. Mas talvez a solução, e ainda é o que você falou, tipo é assim, a única coisa que faz a fazendo. gente não ficar pensando como o sistema, o mainstream, é fazer. Tá focado na tua Você parada. entendeu? Tipo assim, porque eu não vejo resultado
na gente só saber o que eles fazem. A gente sabe o que eles fazem, sabe o que... eu acho o único caminho do meio é seguir fazendo, porque, por exemplo, muita gente que chegou a tocar num lugar grande é porque ela tinha muita coisa pronta. Você entendeu? Não tô falando assim, é só fazer um monte de coisa, não. Sim, sim. Muita coisa bonita pronta que muitas É vezes... o lance do botar a cara. Muitas vezes a pessoa vem ver o que você tem e É o botar a o fato cara. de não te conhecer é o que faz a pessoa Sim, te sim. admirar pra caramba. Como que não conhece Se você esse não cara? botar a cara... Agora, se você ficou pensando no que acontece no mainstream, ficou pensando, Não. pensando, não fez... Isso é só pra não entender. vai ter o que mostrar lá na frente. Não, isso é só pra entender. Isso é só pra Entendeu? entender. Sim. Né? Com esse questionamento, né? Não é nenhum questionamento, né? Essa exclamação, grande exclamação, tipo, vamos continuar, vamos fazer. Eu fico pensando aqui que a palavra, né, talvez, pelo menos para mim, seja conexão, né? Sim, Conexão sim. real, seja na rua, seja quando você escreve uma Sim. letra e os questionamentos que você tem para falar, buscar essa conexão com o público, né? E o seguir resistindo, seguir fazendo, seguir Agregar, dialogando. conectar e fazer. É isso. Eu ia perguntar essas palavras, mas você já falou. Eu vou perguntar Pois aqui uma palavra para você, para a gente finalizar esse assunto. que vem na Resistência. cabeça. Resistência. E Não tem assim, outra. Resistência e luta. Resistência e Simbora. luta. Então é isso. Conexão, resistência, luta e identidade, né? Porque eu vejo isso muito no trabalho de vocês. Convido vocês para conhecerem o trabalho desses artistas e assim a gente finaliza mais um programa Papo na Laje. O meu sonho é um mundo mais igual e mais justo, porque eu não vejo justiça e nem igualdade nesse país. Meu sonho é poder sustentar minha família com meu trampo, que não desejo riquezas, mas não ter tantas esquentações de cabeça com relação à grana e nem dúvidas com relação à minha capacidade e muita saúde. Saúde para todos que eu amo.